Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, para quem está vendo a gravação, né, a gente vai começar aqui nosso segundo evento aqui do grupo de tecnologia, liderança em tecnologia. E a ideia é que a gente discuta hoje a temática de estruturas de times, né? Então, deixa eu compartilhar só a minha tela. Eu sempre, no Zoom, eu me perco no share do screen, porque ele se perde na hora de achar qual tela que eu estou compartilhando. Agora eu achei. Colocando a culpa na tecnologia, né? Da minha idade. É isso. Essa é a verdade. Boa. Eu não vou perguntar se vocês estão vendo a minha tela. Parece que tem um áudio duplicado aí, é isso? Aqui, É o meu. Tá, de boas. Não vou perguntar porque vocês provavelmente estão, então eu vou seguir aqui com os slides, né? Essa talk foi extremamente baseada no livro Team Topologies, que eu vou deixar a referência depois no final desses slides. Então a gente pegou alguns pontos principais e fez um resumão assim dos principais assuntos que esse livro aborda. Eu acho que se eu fosse elencar assim, dos top livros que eu li nesse último ano, talvez ele estaria entre os 3 aí. É realmente uma literatura que, para quem lida com estruturas de times, com organização, sejam de times desde pequenos até número muito grande, né, dentro das empresas, acho que vale muito a pena se você quiser se aprofundar mais. Mas a gente adiantou aqui o trabalho e fez um apanhado de coisas que a gente achou interessante, né? Então, a gente tem alguns pontos que eu acho que fazem parte da estrutura desse livro, né? E fazem parte também da discussão que a gente queria trazer para esse encontro. Primeiro, as dores que a gente tem, bem de forma resumida, de coisas que acontecem e a gente realmente vê isso no dia a dia, quando a gente fala de estruturas. Os tipos, e aí é uma sugestão que ele dá aqui de nomes de livro, nomes de estruturas. Tamanhos de times, e uma discussão bem... talvez rasa aqui, mas no sentido de a gente vai pincelar só o assunto, essa teoria de Dunbars aí, do Dunbars Number. Falar um pouquinho de arquitetura de software e design organizacional, como que essas coisas elas estão relacionadas de alguma forma. Carga cognitiva, isso é um assunto muito bom, talvez é das coisas mais interessantes que esse livro traz de conceitos, assim, né? E alguns temas mais gerais, assim, abertos que a gente viu, sobre Team APIs, Office Layout, Channel Names, e é isso, essa é a nossa agenda. Bom, a primeira coisa que a gente vê nesse livro é o lance dos obstáculos para a gente ter um fluxo rápido, né? Seja de delivery, seja de comunicação, seja o fluxo no sentido amplo da palavra, né? Então ele colocou alguns tópicos, ele coloca alguns tópicos aqui, os autores, sobre que a gente encontra geralmente aqui, né? E aí, se vocês se identificarem com alguns, aí fiquem à vontade para comentar aí, o mic é aberto, podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? A ideia é para a gente ser interativo aqui. Mas, por exemplo, o software ser muito grande para os times, né? Ou seja, você tem muita coisa de software, muito conceito, uma complexidade muito grande, assim, para os times que você tem na empresa, isso é super normal de acontecer, né? O design as opções de design que a gente tem na organização não são tão amplas, né? Então você tem só times e aí a gente popularizou o lance de squads e aí esse número, sabe, essa coisa de design de estruturas fica muito pobre, assim, né? E a gente acaba meio que sucumbindo nessa dificuldade da comunicação entre esses grandes times de pessoas, enfim. O Pushing Against Conway's Law, ele fala um pouquinho sobre aquela coisa do tamanho da quantidade de comunicação que você tem entre os times, ela é relacionada diretamente à complexidade que esses times têm. Então, quanto mais complexidade, mais a comunicação é complexa, né? Então, isso acontece geralmente também nos times que a gente vai aumentando a complexidade, a comunicação ainda continua não tão efetiva quanto a gente acha que deveria. Times desengajados, quem nunca, né, teve esse problema de desengajamento de times, né? Acho que talvez talvez a gente pode puxar até um único encontro aqui só para falar desse aspecto. Muitas surpresas acontecem, né, também, seja de negócio, seja de
saída das pessoas da empresa, seja de pandemias, né? No caso aí, uma pandemia que surge aí, então essas coisas atrapalham um pouco, né, o andamento dos times. O fluxo bloqueado, né? Então cara, eu preciso entregar isso, mas tem uma dependência externa, eu preciso me conectar com outro time, eu preciso aguardar uma coisa ser pronta para eu fazer, ou não está claro o que eu preciso fazer, né? Então as coisas ficam bloqueadas. E todos os anos as pessoas rolam, eu não sei se vocês estão já presenciaram isso também nas empresas, né? Que todo ano alguém tem uma ideia de reorg, assim, né? Vamos reorganizar tudo aqui e bora refazer aqui, reestruturar os times, conectar de novo esse aqui com aquele, aí, enfim, isso sempre acontece, né? E principalmente esse em laranjinha aqui, que você ter essa coisa da direção não muito clara, né? Então você tem muitas direções para um time só, muitos objetivos, onde chegar, é muito grande essa carga de conteúdo que os times precisam, tanto de negócio quanto de software, que eles precisam absorver. Então, e aí eu já pulei aqui para o primeiro tipo de estrutura de time que ele sugere dentro do livro. E ele chama de Stream Aligned. Então, esse conceito ele é muito próximo do que a gente chama de times de produto, né? Times que são focados em fazer um produto, né? Ou uma feature do produto. Então, mas aqui ele vai um pouquinho além, né? Ele fala que um stream, né, é o fluxo contínuo, né, de um trabalho que é alinhado de um domínio de negócio até a capacidade organizacional. Ou seja, eu quero, por exemplo, trazendo no nosso contexto, talvez aqui para ficar menos genérico, então imagina que você tem um software um ramo de negócio que é focado em B2B. Então você resolve a dor do cliente ali desde o começo e faz a entrega, e a sua organização reflete exatamente o que as funcionalidades desse produto têm, né? Então eu consigo fazer essa coisa do time de produto muito de ponta a ponta, assim, né? Então, e aí ele aqui já tem algumas coisas que são premissas para essa definição do Stream Aligned, né? Que você precisa de clareza e propósito, né? Então, o time precisa entender, né, que tem uma clareza do que vocês precisam fazer dentro da empresa e times diversos eles podem coexistir entre eles, né? Então, mesmo que tenha o seu próprio fluxo. Então, nesse exemplo que eu dei do B2B, imaginando que você resolva, por exemplo, toda a parte de logística dentro de um software de um cliente. Então, dentro desse fluxo, você pode ter times que fazem partes desse fluxo e eles coexistem, né, de alguma forma, por um mesmo propósito. Então, aqui ele deixa até claro que você precisa sempre focar sempre num único stream, né, que tenha valor. Então, essa coisa da logística é um valor só. Talvez ela comece a ficar ampla e ele depois entra mais profundamente em como que a divisão desses times pode funcionar, né? Você pode ter um único serviço ou pode ser um único produto dentro desse conceito de stream aligned, né? Então, aqui ele fala single set of features ou a single user journey ou a single user persona. Sempre para tentar diminuir essa coisa da complexidade do negócio para isso não afetar o fluxo de desenvolvimento dos times. Então, beleza esse termo para vocês, assim? Vou seguindo aqui, tá? Fiquem à vontade mesmo, tá? Para mim parar aí, a ideia não é ser meio que palestrinha aqui, né? Uma pergunta sobre esse ponto aí. Quando ele fala, né, de valuable stream of work, quando ele fala valuable é algo que gere valor, por menor que seja, mas que gere valor no final. Seria isso? Essa a ideia? Exato. Pensando que valor pode ser de negócio, pode ser um valor de melhorias internas que você faça dentro de um time. Ele tenta separar dentro de uma empresa, mas ele tenta separar essa coisa de times que focam em deixar outros times mais produtivos da entrega de valor, né? Essa é a parada toda desse conceito. Vou seguir para o próximo aqui, beleza, gente? Aqui também eu coloquei outro ponto que ele tem lá dentro do contexto de Stream Aligned, que você precisa de um conjunto de capacidades, né, para que o trabalho seja feito, né? E eu acabei não colocando aqui,
mas tem uma lista que ele fala que é bem conhecida para a gente. Eu acho que eu não copiei aqui, tem 2 pontinhos e eu não copiei todas as pontas. Mas tem, por exemplo, você ter pesquisa de usuário, é uma capacidade que o time tem, sabe? Então, você tem segurança da aplicação, é uma capacidade que você precisa para o time. Você tem... vocês estão vendo minha tela aqui? Eu estou dando um Alt Tab para achar aqui onde eu anotei. Ó. Agora eu vou compartilhar com vocês. Tá vendo aqui? Quem sabe faz ao vivo. Design e arquitetura, né? Desenvolvimento e código, infraestrutura, métricas, então user experience. Então esse time tem que ter essa capacidade toda para fazer o trabalho que ele precisa fazer. Então, enfim, voltando aqui para os slides, isso é o que é necessário para a gente definir que um time é stream-aligned ou um time de produto, como a gente mais conhece aqui. Indo para um próximo tipo, né, de estrutura, a gente tem esse enabling, que o enabling team é composto de especialistas, né, em um domínio técnico, né, ou até um produto também, né, ele comenta aqui. E às vezes a gente sente falta de que aqueles times que estão focados no Streamline lá, desse tipo, eles estão focados em entregar valor para o usuário final ali, né? Então, faz parte da natureza desses times ser focado nesse valor. Aqui, o Enabling Team, ele é um pouco diferente, né? Ele é meio que um consultor dos times, assim, né? Então, é um time que serve como consultor. Então, eu preciso de uma especialidade muito voltada para, sei lá, eu quero ter aqui um deploy que funcione muito mais rápido. Né? O Enabling Team pode ser esse tipo de time que desimpede os Streamlines de fazer isso acontecer. Ou, por exemplo, você tem um desafio de performance de banco de dados. Então, você tem um time que é um conjunto de pessoas super realmente focadas em skills que vão conseguir desimpedir esses times para conseguir usar determinadas tecnologias, ferramentas e performar melhor no foco que é a entrega de valor ali. Legal? Eduardo, só um comentário rápido. Achei bastante interessante a inclusão ali de produto dentro das habilidades aí do Enabling Team. Geralmente a gente vê em algumas empresas um time que fica responsável por dar suporte a outros times, mas eles são puramente técnicos, né? São uma galera bem mais técnica de pesquisa e desenvolvimento. Isso eu achei bacana. Sim. Eu acho que tem alguns exemplos que eu já vi assim, em organizações, né, de você ter um time que é responsável pelo core do produto. Né? Então, sem, por exemplo, você fazer uma transação entre sei lá, um provedor externo e um serviço externo, você não consegue fazer com que os times consumam esse serviço. Então, esse é um serviço core. Então, o domínio de produto ele é bem específico. Né? Então, esse time enabling ele faz com que os outros consigam se conectar com esses provedores externos ou serviços externos. Então, é bem parecido esse conceito do enabling com o que a gente vê daquelas coisas, daqueles times mais horizontais, né, que a gente já ouve muito, né, agora, né, time horizontal focado em melhorar a experiência dos desenvolvedoras em ferramentas de teste, por exemplo. Então, o Enabling Team é um grupo de pessoas que é super especializado em fazer esse tipo de coisa. Mas é legal, né? Porque mesmo esses times que são muito mais técnicos, eles têm problemas de priorização também, como todos os outros, né? E se adicionar esse componente, né, da priorização, olhando para produto, né? Por exemplo, putz, eu tenho aqui um problemão aqui com o banco de dados, eu tenho outro problema aqui com processamento de job assíncrono, tá, qual que eu faço primeiro, né? Aí a priorização pode acabar sendo, qual que vai gerar mais valor pro nosso cliente aqui, né? Qual que é a métrica, qual que é a escolha que a gente vai fazer que vai mudar uma métrica do produto, né? Uma métrica de business, por exemplo, e não só uma priorização do que eu, como técnico, acho mais urgente, né? Então, essa coisa de botar visão de produto dentro dos times técnicos também, eu, pelo menos, acho super importante também. Sim. E é legal o que você falou, Wagner, porque
você precisa saber a dor dos clientes internos ali, né? O que a galera está precisando, que ferramentas que a gente pode melhorar aqui, né? Que tipo de coisa que realmente impede os times que são focados nesse lance do stream aligned ali para performar melhor ou para conseguir entregar suas tarefas ali, né? Edu, uma dúvida. Não sei se no livro ele comenta os enabling teams, eles agem como indivíduos separados ou o time age em conjunto? Porque a gente vê esses times especializados, né, que tem consultores, como se fala aí, sei lá, 4 pessoas, mas que elas agem separadamente, né? Como que é a visão? Boa. Boa pergunta. Aqui até eu coloquei só um trechinho, né, que fala sobre consultores técnicos, né, times de consultores técnicos, mas no começo desse parágrafo fala muito de ter uma natureza extremamente colaborativa, né, para realmente não criar esse tipo de coisa de o silo de conhecimento técnico está ali. E, na verdade, é muito para desimpedir os times, né, nada mais do que isso, né. Então, no livro ele deixa, os autores deixam bem claro assim essa pegada de não ser a torre de mármore, né, que ele fala ali do conhecimento, que você precisa buscar os sábios ou as sábias do conhecimento, né? Então, inclusive, nesse capítulo, é muito interessante porque ele dá várias dicas para isso não acontecer e que tipo de coisas que a gente deve medir nos times para ver se isso realmente não está acontecendo, assim, sabe? Então, quais os comportamentos que a gente espera de um time desse, sabe? Eles falam muito sobre procurar entender a necessidade desse stream align, né? Então, você fazer tooling, boas práticas dessa área de expertise, né? Imaginando que, por exemplo, um time especializado em performance de banco de dados. Então, esse time não é que precisa concentrar o conhecimento todo da empresa sobre performance de banco de dados, mas tornar os outros times capazes de usar essa expertise para conseguir se aproveitar da velocidade, da performance dos bancos de dados. É mais esse conceito, assim, né? Outra coisa que eu vejo também é aqueles times que são responsáveis, hoje está muito famoso o lance do design system, né? Então, imagina, um exemplo perfeito é esse, assim, criar componentes para que todos os times de stream aligned consigam consumir e usar na minha interface aqui, sem eu ter que realmente pirar em criar um framework de interface. Então, esse time se especializa em criar essas ferramental, eu ia falar ferramentaria com ferramental junto, não ia dar certo. E, então, eu acho que é muito isso. Ele cita até que ocasionalmente você pode ter esses times meio que se conectando com serviços externos, sabe? Então, eu preciso integrar com um serviço terceiro, e aí esse time ocasionalmente pode fazer isso, né? Mas não é o propósito inicial, né? Show de bola. Boa. Eu vou continuar aqui para os próximos. Tem esse outro que é o Complicated Subsystem. Esse é engraçado até o nome, né? Porque o nome é engraçado, mas eu acho que faz parte também do nosso dia a dia, né? E, de repente, você tem uma parte no seu produto que você precisa realmente de pessoas que tenham conhecimento extremamente específico, tanto de tecnologia quanto de ferramentas, e que o sistema realmente depende ali, né, dessa galera para manter o domínio de negócio funcionando, né? Então, esse sim é um pouco mais focado em especializar as pessoas em trechos desse fluxo que a gente comentou dos times. E eu acho que esse talvez seja até um pouco parecido com o enabling, mas ele difere porque você realmente tem pessoas responsáveis ali para reduzir a carga cognitiva dos times do Stream Align, né? Esses times Stream Align estão focados em entregar valor para o cliente. Eles não podem parar para se especializar em um banco de dados específico que eu preciso pegar criar um sistema que integre com, sei lá, um negócio super eu esqueci o nome do termo, caramba. Específico? Não, ia falar...
um termo de linguagem baixo nível, caramba, de linguagem de baixo nível, extremamente ali, negócio que quase que é maquinário ali, se integrar com uma coisa muito hardware ali, sabe? Então, esse time é super complicado para esse stream aligned parar e aprender um negócio desse, assim, não faz sentido. Você pode contratar pessoas especializadas em fazer aquilo e manter o software rodando e fazendo manutenções e evoluções, né? Então, o complicated seria mais ou menos isso, né? Por exemplo, processamento de vídeo, sabe? Não é todo time de produto que quer focar em ter o vídeo mais performático com toda o transcode mais foda e processamento possível. Então, você tem um time que é focado exatamente nessa parte complicada do sistema, né? Então, enfim. Já viram alguns outros exemplos disso também? Cara, eu acho que fraude é um pouco disso, assim, tem muito... Talvez eu tenha algo parecido. Opa. Então, só Vai lá, mano. continua. Não, pode ir lá. Não, pode ir, tá tranquilo. Eu acho que é muito, tipo, quanto mais tempo, mais tu vai ganhando conhecimento especialista, entendendo, e aí é um joguinho, né, que aí tu vai fechando portas. Então, no final, para o engenheiro, tanto nas técnicas quanto para a gente de negócio, produto, é um negócio complicado, que requer conhecimento aí acumulado, né? Legal. Eu tava falando que talvez eu tenha algo bem parecido, porque dentro do nosso produto aqui a gente tem várias coisas diferentes, né? Mas existe um core é um produto de segurança e existe o core de segurança do produto. E aí a gente tem um time que é responsável por isso, e é um time especialista em segurança. Apesar deles desenvolverem coisas que no final da história até entrega valor de fato, às vezes tem feature inteira que sai dali, mas existe o foco desse time. É bem parecido. Boa. No livro também está bem explícito que existe uma semelhança com enabling, que é você prover e atender, na verdade, não prover, as necessidades do stream align, de novo. Então, aqui é sempre sobre dar suporte para os times que realmente estão focados no stream, né, do produto, né? Então, mas aqui muito mais complexo, no nível mais complexo da coisa, assim, né? Tecnicamente complexo, assim. Bom, vou para o próximo aqui, que é o último são 4 tipos de time que eles escrevem aqui, e o último é o de plataforma. Acho que esse é um pouco mais comum, a gente já tem ouvido bastante esse termo, ou foundation, ou plataforma, é bem parecido com esse conceito, né? E o propósito desse time é conseguir fazer com que os times de Stream Align consigam entregar trabalho numa autonomia, né? Então, conseguir entregar coisas com autonomia, por exemplo, você conseguir fazer deploys de uma forma autônoma, sem depender de uma aprovação, sem depender de todo um passo a passo para isso chegar para os clientes, é um dos principais objetivos desse time, né? Então, esse time mantém, por exemplo, toda o ownership de build, running e fixing, né? E aí, quando ele fala fixing, é monitoramento de erros, resposta a crash, como melhorar esse tipo de coisa para que os times consigam resolver suas próprias dores, mas é possibilitar e criar ferramentas para essa galera usar. Então, imagina que você tem serviços que dentro da sua empresa, você não pode parar um time streamline para focar em melhorar o CI, sabe? Você até pode, não é que você não pode, mas o objetivo ele acaba meio que ficando múltiplo ali, né? E aí a gente tem um negócio que a gente vai entrar agora, logo nos próximos slides, que é a carga cognitiva dos times, né? Então, você aumentando a capacidade dessas pessoas, o conhecimento delas sobre partes da sua empresa, e você aumenta o pool de conhecimento de pessoas que sabem sobre o assunto, mas ao mesmo tempo a carga fica muito maior, né, para a galera assimilar os conceitos e os conteúdos e os domínios da sua empresa, né? Então é muito mais sobre isso do que você criar ilhas assim dentro da empresa, né? Lá no livro tem alguns exemplos também até de servir APIs, assim, sabe? Então,
um time de plataforma pode ser isso também, né? Eu posso ser a plataforma, a gente comentou aqui, né, de segurança, né? A plataforma que provê conexão com dados sobre determinados clientes e que retornam, sei lá, um score, sei lá, alguma coisa do tipo que eu consigo verificar se eu consigo usar aquela informação ou não. Então, esse time de plataforma pode ser usado para esse tipo de coisa, né? De criar ferramentas API self-service, assim, né? Que eu consigo utilizar lá quando eu quiser. Show? Eu vou para o próximo aqui, então, slide. E aqui tem uma figura que eu acho muito legal de como esses times se interagem, assim, né? Esses tipos de times podem se interagir, né? Então, aqui, por exemplo, nessa parte azul tem o Platform Team, né? Que é responsável, que a gente falou, né? Sobre conectar e prover ferramentas para a gente conseguir entregar mais coisas com autonomia. Você tem esse Stream Aligned Team, e a conexão com o Enabling fica bem evidente aqui, né? Que você tem, de repente, dentro do stream aqui, do time, né? De valor, de entrega de valor, você tem essa dependência ou essa comunicação com esses times chamados Enabling, né? Então, que fica mais evidente nessa imagem. E tem essa coisa do Complicated aqui também, que ele não é intrínseco, essa conexão não é realmente uma dentro da outra, mas você pode ter essa comunicação externa, né? Eu vou mostrar também aqui num dos slides uma sugestão que ele faz aqui para visualizar isso de uma forma legal, assim. Quando você tem um número de times muito grande, como facilitar essa coisa da dependência entre esses 4 times, né? Bom, aí um dos pontos que eu acho legal também é a questão dos tamanhos dos times, né? Além das estruturas, né, os tipos, tem os tamanhos, né? No livro você encontra um pouco dessa coisa do limite de relacionamentos que o ser humano é capaz de lidar, né? Então ele parte do começo ali de 5 pessoas, é o limite que você tem com quem você pode ter coisas pessoais, assim, relacionamentos pessoais, né? Então, no máximo 5 pessoas, a sua memória vai funcionar super bem, então é o contato diário que você tem com a galera. 15 pessoas, aí você pode compartilhar uma confiança extrema aqui, né? Ou uma confiança profunda entre vocês, assim, dentro do time. 50, você pode ter o lance do mutual trust, né? Não é um DIP, mas você tem uma confiança que é mútua ali, você até conhece a galera, tem essa confiança compartilhada e é mútuo ali o sentimento. 150 é o limite que você pode lembrar das pessoas, né? Então, passou disso, já era, ferrou, aí a gente já entra em estudos, ele cita estudos até de 500 a 1.500 pessoas, que as pessoas podem manter uma vaga lembrança de quem são, mas é o limite do ser humano, assim, 1.500 pessoas é meio que ao extremo de pessoas que têm uma memória super legal e conseguem se relacionar com outras. E ele traz isso no livro, os autores trazem isso no livro justamente para justificar o lance do tamanho dos times mesmo, né? Então, ele tem uma sugestão, assim, de você ter tamanhos entre 5 e 8 pessoas no time, né? E aí ele coloca esse high trust, quando você tem organizações que têm uma alta confiança entre as pessoas, você pode até ter 15, que tudo bem, assim, ele joga muito com o lance da confiança e da comunicação aqui, tá? Então, é interessante, tem uma coisa mais aprofundada sobre isso, estou só passando um pouco uma pinceladinha aqui. Tem outro conceito de famílias, né? Eu não gosto muito desse termo para empresa, mas ou tribos, né? Você tem tribos de times ou é um grupo de times de não mais 15 pessoas, né? Então, aqui entra o lance do 150 que eu citei logo no slide anterior, né? Que você pode ter essas tribos de no máximo 150 pessoas que ainda você tem essa coisa do mutual trust lá, né? E aí já entra mais do que isso, você pode ter divisões, profit, P&L ali, né, lines. Tem outras empresas que trabalham com segmentação de clientes aqui, que aí a temática é um pouco maior. E aí são grupos de mais de 150, de não mais de 150 ou 500 pessoas. Então, você tem meio que unidade de negócio, talvez, aqui, né? E uma imagem legal que ele traz aqui também no livro é essa, né? De
quanto que o tamanho dos times vai evoluindo e quanto que você deveria trabalhar em número de times, né? Então, você começa com um time de 5, depois até em 15 você pode ter esses 2 a 3, 50 você vai criando um pouco mais de carga, a carga de confiança já ainda é mútua, mas ela existe. Aqui você tem grupos de tribos e aí unidade de negócio inteira. É um capítulo inteiro falando sobre número, assim, lá. Então, para quem se interessar depois em mais detalhes, tem aquelas coisas, aquelas regras das 2 pizzas também, né? Se você conseguir comprar 2 pizzas para o time, é um tamanho legal. Se você precisa comprar mais, quer dizer que tem alguma coisa errada ali no tamanho. Mas é claro que isso é só um jeito de você usar essa regra aqui das 8 pessoas até 15 ali, né? Uma pergunta, esse livro chama Team Topologies, né, que você falou. Ele fala exclusivamente de equipes de produto, é isso ou ele fala de uma maneira um pouco mais ampla também? Não, ele foca em times de software mesmo, né, todos ligados a software num contexto geral, amplo, assim, né? Porque acho que a sua pergunta era mais se 5 é relacionados a, sei lá, pessoas desenvolvedoras ou outros papéis, né? Ou não? Não, era entender se o livro, é que eu não li, né, eu não conheço o livro, se ele focava mais nesses aspectos de desenvolvimento de software mesmo, ou acabava falando de outros tipos de equipes também, de coisas diferentes, né? Mas pelo que eu entendi que você falou, é mais orientado a desenvolvimento de software mesmo, né? Equipes de produtos digitais, pelo menos, né? Sim, exato. E aqui é engraçado que aqui até ele tenta extrapolar só o engineer aqui, né? Só a pessoa que desenvolve, para falar sobre número num contexto não específico, né, de software. Mas o livro todo permeia software, no desenvolvimento de software em geral, assim, de produto principalmente. Beleza. Aqui eu só coloquei uma pinceladinha, né, sobre esse lance de arquitetura de software design organizacional, né, que é uma citação que eu acho muito legal que ele tem no livro, que é cada parte do seu sistema de software precisa ter um dono, sabe? Precisa ter um time sendo dono daquilo, né? Cada parte desse software que você tem, né? Então, isso quer dizer que você não deveria ter um ownership compartilhado de componentes, bibliotecas ou até código. É uma situação que parece meio forte, assim, né? Você dizer que isso não pode acontecer, né? Mas é muito sobre o ponto de você diminuir a complexidade do que esses times lidam, né? Então, eles são bem enfáticos nessa definição. Né? Oi, Edu, uma dúvida ali, no slide anterior. O que significa você ser dono desse pedaço, né? Que seja componente, dado que hoje em dia a gente tem essa estrutura em que os times trabalham nos componentes ou no código, na aplicação. O que significa ser dono? Ele traz uma definição do que é? É muito... Se você for trazer para o nosso dia a dia, imagina que, por exemplo, você tem um serviço ou um conjunto de serviços que é responsável por, sei lá, a parte vamos supor que é um B2B de logística. Eu vou dar esse exemplo aqui porque talvez seja mais simples de falar. Então, você tem um serviço que calcula o frete, por exemplo. E calcula o frete, ele se conecta com provedores externos para saber esses valores ou prazos e endereços, por exemplo. Então, esse valor de calcular o frete fica sobre a responsabilidade desse time, né? Então, o domínio é desse time. Então, qualquer outro time que precise usar dessa feature de falar com o terceiro, quem é que eu falo, né? Com quem que eu converso para tirar dúvidas? Com quem eu peço funcionalidades, né? Então, esse é o conceito do owner que ele cita no livro ali. Entendi. Então, se um outro time precisar implementar, sei lá, quer fazer um teste AB com o cálculo de um terceiro, ele não vai ser o time que é dono que vai implementar. E, tipo, isso viola o que ele imagina? Ou qual que é o problema hoje? Tem os sistemas que são separados por times, né? E os times, eles podem implementar PRs em qualquer sistema. Só que quando você implementa um PR no outro sistema, pode ser que você quebre o sistema, né? E aí você tem que consertar o sistema. É por isso que eu queria entender
se ele vai nessa definição do que é ser dono. Tipo, não, essa fronteira é só minha, só quem implementa sou eu. Ou ser dono significa se quebrou, eu tenho que achar quem quebrou para consertar. Enfim, não sei se ele entra nesse nível de detalhe. Sim, sim. Não, o que você está falando, eu não coloquei aqui nos slides, mas chama... Ele tem um capítulo sobre interaction modes, que é como que esses times interagem, né? Porque se a gente está falando que eles são donos, né, isso vai acontecer, o que você falou, isso vai ser super comum de acontecer, da gente precisar de colaboração entre os times, né? Então, ele classifica como times de colaboração, que eles vão ter que trabalhar juntos, não tem como evitar isso. Você tem times que são as a service, tipo, você consome ou provê com algum tipo de colaboração. Então, a colaboração é meio que as a service, assim, sabe? Então, quando eu preciso, eu me conecto com essa galera. E tem o facilitating, que é outro tipo de interação, né? Que a gente vê que cara, eu preciso que o botão do calcula frete agora mude. A gente está usando o componente agora design system e a gente tem que mudar isso. Puta, mas não é a nossa prioridade aqui. Mas vamos lá, vocês precisam fazer isso? A gente vai facilitar isso acontecer com a nossa supervisão. Vocês vão ter nossa ajuda para revisar código, para revisar o trabalho que está sendo feito, né? Então, e principalmente, a gente não está conseguindo, sei lá, fazer com que os componentes alterem por conta dessa coisa específica do código. Esse time atua como um facilitador, assim, sabe? Beleza. Inclusive, ó, nessa imagenzinha que eu coloquei aqui no começo, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, é um tipo de colaboração, tá? Bolinhas ele coloca na legenda como facilitating. Então, o enabling aqui é justamente aquilo que a gente falou, né? Você trabalha numa parte complexa do sistema, então o stream-align vai precisar do enabling em algum momento. Então, a modo que esse time interage é no modo facilitador. Já aqui no Complicated, essa correntinha aqui preta que vocês estão vendo, essas dois elos aí, é o X as a Service, né? Então, esses times funcionam como um serviço. Eu me conecto com eles, eles são como um serviço para mim. Quando eu precisar, eles vão me ajudar, mas é meio que ele já tem ferramenta disponível para eu usar, já tem um API disponível para eu consumir, ou já tem, sabe, uma documentação que eu possa ler e entender as coisas. Uma coisa que eu percebi interessante sobre esse esquema de responsabilidade, né, de equipes, acho muito, muito legal falar disso. Vou tentar ler esse livro. Uma coisa que eu vivi na prática é a composição da equipe influenciando a arquitetura do software, porque eu tinha ali duas equipes que estavam mexendo no mesmo sistema e por causa da formação delas acabaram decidindo em quebrar o sistema, mas não porque precisava, porque eles não compartilhavam coisas, eles compartilhavam muitas regras de negócio entre si, só que fazia muito sentido para as equipes trabalharem de forma independente. Então foi uma coisa curiosa que eu vi, né? Que a própria formação da equipe influencia na arquitetura do software, em vez de ser o contrário, né? Acho que uma coisa que pode acontecer também. Muito isso, cara. No livro ele comenta, é legal que tem uns casos de uso, assim, de estudos, né, de casos, na verdade, não casos de uso, que ele comenta de algumas companhias e os tipos de estrutura ele tenta relacionar no livro, assim, é muito bom, assim, vale a pena também por causa disso. Bom, deixa eu voltar lá então onde eu estava. Essa é a parte que eu acho que mais, quando eu e o Will a gente viu isso aqui, que mais brilhou o olho, assim, né, que é a carga cognitiva dos times, né? Então, um dos fatores que mais aumenta a fricção, né, na entrega de software hoje em dia é o aumento constante, assim, né, do tamanho e complexidade do code base, né? Isso a gente vê, isso é comum, né? É um negócio que não é segredo para a gente. Quando o code base vai aumentando, a complexidade vai aumentando, a carga de complexidade que as pessoas têm que lidar com aquilo aumenta proporcionalmente, né? Então, e isso ele chama dessa coisa do cognitive load aqui, que você começa a crescer tanto que isso atrapalha demais, assim, a evolução e realmente o flow desses times, né? Então, e aí o que eu achei mais interessante é essa divisão em 3 tipos de carga cognitiva que ele comenta ali, né? Eu falo ele, mas são 2 autores, tá? Mas é mais fácil, senão tudo no plural aqui. Tem a carga cognitiva intrínseca, né? Que é tipo, ela é relacionado ao aspecto do fundamento da tarefa ali, né? Até o espaço do problema aqui. O que é isso, assim, né? Por exemplo, o que é essa estrutura dessa classe aqui, né?
Como que eu crio um método novo? Isso é intrínseco da carga cognitiva, né? É como aquele software, como aquele code base ele foi estruturado, como que ele foi desenhado. Isso é intrínseco da carga cognitiva. Isso a gente não tem como evitar, né? Isso vai acontecer, isso é inevitável. O extraneous aí, cognitive load, e é o segundo, ele tem o lance do environment, né? Então, qual que é o ambiente que aquela tarefa ela está sendo feita, né? Então, por exemplo, beleza, mexi na estrutura da classe, tá, mas como que eu faço o deploy desse componente de novo, né? Como que eu configuro esse serviço? Então, aqui entra muito aquela coisa do platform que a gente comentou antes, né? E até do enabling, né? Então, você começa a aumentar a carga cognitiva do time. Aí tem o Germany, né? Germany parece alemão, né? Germany Cognitive Load, que é o aspecto da tarefa que precisa uma atenção especial de aprendizado, né? Ou uma performance super alta. Então, eu acho que eu comi aqui uma parte do texto, né? Mas aqui entra aquele lance que a gente comentou, né? De como que eu faço para integrar num software de IoT, sabe? E essa tarefa às vezes vai ser feita uma vez, mas o aspecto dela, ela exige que eu pare e eu tenho que ter uma atenção de um aprendizado que eu não tenho ainda. Então, essa é a carga cognitiva que ele chama de Germania aí, né? Então, achei muito interessante porque quando ele traz isso, quando ele traz esse aspecto, ele já entra nos pontos dos tipos de time, assim, né? Então, tem todo um embasamento antes de falar por que aqueles 4 tipos ele está estruturado dessa forma, né? Outra coisa aqui que é a continuação do texto, na verdade, é também como que eu interajo com esse X ou Y serviço, né? Então, como que eu me conecto? Qual que é o contrato que eu tenho com esses serviços, né? De API, de comunicação. Ele retorna que tipo de resultado, né, na API. Então, essa carga cognitiva germânica que ele cita. Tá bem pincelado, tá, gente? Mas vocês vão ver, se vocês se interessarem pelo livro, eu tô parecendo o maior vendedor do livro aqui, né? Tipo, devia depois fazer um link patrocinado aí pra Amazon. Já me convenceu a ler, já. Aí, tá vendo? Só um adendo rápido. Eu não li o livro ainda, tá na minha lista aqui. Mas eu assisti uma talk que os 2 escritores dão e é bem interessante, assim, você já consegue ter um bom overview, assim, do livro, assim. Eu vou deixar o link aí no chat e se vocês quiserem ver também, parece ser bem, é bem bacana, vou assistir. Sim. Tem um site, teamtopologies.com, eu coloquei no final aqui, que ele já virou meio que virou meio que eles fizeram do livro já um produto, né? Então, tem workshop, tem curso, tem palestra online. Então, é interessante, né? Como essas coisas de conteúdo evoluem assim rápido. Mas, falando ainda de carga cognitiva, tem um formulário que eles bolaram no Google Forms. Inclusive, tem um GitHub deles que também tem vários assets que vocês podem usar lá. Mas um deles é como descobrir a carga cognitiva dos times. Então, é um assessment, assim, sabe? Que você tem lá. Então, tem umas perguntinhas que os engenheiros e engenheiras respondem de 1 a 5, né? E você tem um resultado ali para medir como que está a carga cognitiva dos times. Então, talvez um exercício que vale fazer também, né? Para a gente descobrir essas coisas, né? Boa. E aí, aqui eu coloquei uma das perguntas, né? Você sente efetivo e capaz, né, para responder em um tempo que seja ideal ali, né, ao trabalho que você é pedido para fazer, né? Tipo, isso é uma pergunta interessante, né? Quando você faz para alguém que desenvolve, né? Você se sente capaz quando algo é pedido a você para ser desenvolvido, você se sente capaz de fazer isso num tempo razoável e que você se sinta efetivo? É um negócio de carga cognitiva, né? O quanto que eu consigo medir isso, né? É muito mais cada pessoa respondendo ali. Não tem muito como você realmente entrar na métrica ali, né? Existem alguns softwares. Tem um software que a gente tem usado, chama Velocity, que é da Code Climate. É muito interessante essa ferramenta, porque a gente começou a pirar
no uso dela, porque ela é baseada em repositórios, né? Então ele pega e extrai todas as métricas do repositório e constrói métricas de todos os tipos que você imagina, né? Desde commit de indivíduos, que eu acho que aí é extremamente nocivo, né? Enfim, mas você consegue visualizar, por exemplo, o tempo que um pull request demora desde o primeiro commit naquele branch até quando ele for mergeado na master. E aí você consegue comparar a complexidade, talvez você consegue extrair daí alguns cheiros, né? Por exemplo, se alguns repositórios eles têm um tempo maior de se fazer um merge, será que ali não tem uma carga cognitiva muito alta, não tem uma complexidade muito alta nesse software, que toda vez que o time vai fazer alguma tarefa ali, o time sofre e demora mais tempo? Talvez é um negócio legal de olhar, sabe? Talvez seja o lado bom do uso desse software, assim. É bem controverso, tá, esse software, tá? Tem muitas coisas dele que eu acho que são perigosas, né? Muito daquele mote que eu acho que da galera, talvez acho que da K21 que criou, não sei se foram eles, mas que eles divulgam bastante, que é métricas model comportamentos, né? Então, usar, por exemplo, commit é um negócio super estranho, né? Porque as pessoas podem mudar a cultura do jeito que elas fazem commit, né? Para aumentar as métricas. Então acho que tem algumas coisas que dá para você usar ali para extrair algumas informações para você usar em melhorias do time. Acho que tudo é assim, né? Tem vários softwares meio malvados, assim, né? Tem o Git Prime também. Tem um que eu acho legal, que é o do Jorge Guimarães lá, que é o Source Level. Ele sempre preza, assim, por ser métricas do time, né? Como é que a gente melhora o time sem necessariamente expor a pessoa, né? É muito bacana pensar nisso, né? Como produto também. Sim, total, cara. Exatamente. Muito bom. Bom, continuando aqui ele tem um exemplo da complexidade, quando você tem times que absorvem vários domínios ao mesmo tempo, né? Então você tem o time A aqui com dois domínios complexos e dois domínios complicados, assim, né? E aí depois dessa sugestão que ele faz ali, que eles fazem no livro, você começa a quebrar esses times para eles começarem a focar realmente em domínios específicos, né? Então, o time 3, ele consegue ter uma carga cognitiva menor e ele representa essa carga cognitiva aqui no gráfico como essa conexão verde entre as pessoinhas aqui, né? Então, você ainda tem interação entre os times, mas os domínios estão separados. Então, esses times conseguem focar realmente no que é realmente mais essencial, né, para ser feito. Tem vários desses conceitos aqui, tá? E exemplos com gráficos também. Vale muito a pena. Agora uma tela vermelha no rosto de vocês aí, né? Eu vi o rosto de vocês brilhando de forma a ser um semáforo. Enfim, aí a gente tem um conceito que eu gostei bastante desse. Eu coloquei general porque são coisas espalhadas do livro aqui, né? Mas tem essa coisa do Team APIs. Quando você tem times que têm uma longa vida aqui, né, ele chama, e eles acabam tendo esse ownership, né, de partes do seu sistema, você precisa ter algum jeito de mostrar o que esse time faz e com quem ele fala, né? E aí ele tem esse exemplo de Team APIs, que eu achei muito interessante, que talvez até eu comece a adotar lá nos times que hoje eu sou accountable lá, mas você tem, por exemplo, o nome, o tipo do time, né? E aí entra aquele streamline, enabling, complicated platform. Você pode entrar em detalhes, né? Que parte de qual plataforma isso aqui faz parte. Vocês provêm algum serviço para outros times, né? Então, que tipo de serviço, Service Level Expectations também é um conceito que está ali no livro. Outros times têm de nós, assim, né? O que eles esperam a nível de serviço do nosso time? Qual que é o software que a gente tem responsabilidade, né? E a gente evolui aqui, né? Qual tipo de versionamento que a gente usa, né? Aqui é o nosso wiki, sabe? Os nossos canais no Slack são esses. Você pode procurar a gente. Nosso horário da daily, mas é isso aqui, eu não sei. Aí você pode personalizar do jeito que você quiser, mas é um jeito de você abrir o readme do seu time, assim, sabe? Então,
tem mais coisas que ele coloca aqui, por exemplo, isso aqui são os nossos serviços atuais, isso aqui é os dias que a gente trabalha, as formas que a gente trabalha, desculpa. Isso aqui é os improvements que a gente faz que são cross-team. E eu gostei dessas duas tabelas que eu achei interessante, né? Qual que é os times que a gente hoje interage mais. Então, eu interajo com o time X, o modo de interação é colaboração, qual que é o propósito dessa interação e qual que é a duração, né, que a gente tem. Assim, geralmente é semanal, geralmente é mensal. O outro lado disso é os times que a gente espera interagir em breve, né? Então, você já tem uma visão de que, em breve a gente vai interagir com essa galera aqui, talvez quem é gestor do time ou gestora já pode ficar atento ali para buscar informações, para tentar ver qual que é o API desses times, enfim. É uma ideia muito que eu acho bacana. Assim. Se eu não me engano, o Marcelo está aqui também, a gente está na mesma companhia, né? Eu acho que a gente tem um servicinho via terminal que você coloca o nome do service e ele dá quem é o dono, né? Quem é o owner daquele serviço, né? Então, esse tipo de ferramenta é super legal, né? Você tem dentro da... A gente está falando também num ambiente que tem, sei lá, mais de 500 serviços e aí um negócio que é muito grande. Mas isso é fácil de se perder com 10, 20 sistemas, assim, né? Então, talvez ter essa visualização mais simples, não precisa ser um CLI, mas ter um README desse tipo, ajude a diminuir essa busca por informações, né? Outra coisa que agora a gente está em pandemia, eu achei legal só comentar, mas como a gente está isolado, é o lance do layout do escritório, né? Isso também influencia no modo de interação entre as pessoas, né? Então, você tem times que preferem ficarem fechados sem barulho. Eu não sei, você já deve ter passado por isso quando você estava... Saudades do escritório, né? Quando você estava no escritório, aquele barulho infernal, e tem times que não conseguem focar e as pessoas não curtem isso. Então, você tem esse lance do closed off meeting rooms, ou office rooms mesmo, né? Aqui acho que ele fala muito de sala de reunião, mas eu acho que eu trouxe aqui porque é uma polêmica que sempre rola, né? De open space, open office ou não. Mas o ponto principal que ele comenta é você ter espaço para você fazer whiteboard, você ter um lugar para o time fazer stand-up dailies. Enfim, é importante ter o escritório também correspondendo com a disposição e organização dos times, né? Outra coisa legal é o nome dos canais, né? Isso aqui também, Slack, é uma coisa absurda, né? Ou outra ferramenta que se baseia nesse conceito de canais ou salas, né, de conversa. Então, até o nome é interessante, né? Você ter, por exemplo, deploy pre-production, practices, né? Você ter esses sufixos assim bem definidos facilita você achar as pessoas, né? Então, eu quero achar um time, então você já começa a digitar team, traço, e aí tenta achar o seu time. É muito mais fácil do que 1000 canais ali numa lista, né? Então, é uma dica legal aí para ajudar no encontro de informações, encontro de pessoas. Enfim, resumindo, né? Resumindo, a gente já faz 40 minutos que a gente está falando aqui, mas esse é o livro, Team Topologies, é desses dois caras, o Matthew e Manuel, né? Ele é português, eu descobri esses dias agora, ele é Manuel Paes, bem portuguesado o nome. E tem o link do livro, eu vou compartilhar com vocês esses slides, com certeza, e aí vocês podem depois visitar o site aí e ver se vale a pena comprar o livro ou não, aí vocês decidem, mas acho que era isso, galera. Deixa eu dar um stop aqui para voltar para a discussão. E aí eu queria abrir aqui, a gente tem 20 minutinhos, 19 na verdade, para discussões, perguntas, dúvidas. Não precisa ser relacionada ao livro, se quiserem trazer problemas para a gente discutir, aqui um espaço aberto aqui para todo mundo ficar à vontade. Bom, eu já pensei em uma coisa pequena aí para adicionar. Quem sou eu na fila do pão para duvidar de alguma coisa aí? Meu time é bem pequeno, mas uma curiosidade que me ficou, e aí você que leu o livro vai poder responder melhor, mas até que ponto tudo isso que ele falou, ele consegue comprovar que de fato isso funciona?
e que de fato é melhor do que qualquer outra solução que tem aí. Muito bom. Os dois, eles têm experiências em consultoria sobre design organizacional, né, de times de tecnologia, e dentro do livro tem muito casos reais, assim, de estudo que eles usaram para chegar nisso, né? Então, do nada está no capítulo, eles viram uma sessão de use case, assim, e aí você tem realmente companhias que eles trabalharam fazendo. Tem várias, cara, tem companhias do mundo inteiro, assim. Então, acho que é um conjunto das experiências que eles ganharam fazendo consultoria nessas empresas, né? No vídeo, nesse vídeo que eu colei aí no chat, ele também fala sobre alguns casos de estudo, assim, é bem interessante ver, cara. Te recomendo ver aí o vídeo, cara. Deixa eu mostrar para vocês aqui até um livro no Kindle, que tem uma seção, eu achei animal isso, acho que todo livro devia ter se estivesse focando mais vocês estão vendo minha tela aí, né? Mas tem aqui, ó, Case Studies, deixa eu dar um scrollzinho, Industry Examples. Então tem aqui um índice de todos os estudos de caso que eles fizeram, ou exemplos mesmo, assim, sabe? Então, Adidas, sei lá, várias aqui, cara. Ele é bem focado nisso mesmo, então vale a pena, assim, dar uma... Por exemplo, deixa eu pegar um aqui, por exemplo, aqui da IBM. Então, ele tem esse formatinho aqui, ó, Case Study, Team Interaction Diversity at IBM, aqui, em 2014. E aí ele fala um pouquinho de como era o time, ele traz aquele gráfico, os gráficos que ele usa, ele traz para dentro do estudo de caso aqui. Enfim. Ô, Edu, é só uma dúvida. Eles citam no livro, em algum momento, a Conway's Law, de Conway? Citam? Sim, tem um capítulo inteiro disso, cara. Eu vou deixar aberto aqui, acho que o livro. Tá? Aí vocês podem fazer um walkthrough aqui comigo. Conway, deixa eu ver se acho. Tem um monte de match aqui no livro inteiro, mas tem aqui, ó, tem um capítulo inteiro falando sobre essa lei e o porquê que ela importa, né? Então fala para entender o que é. Ele tem até uma provocação aqui do Reverse Conway Maneuver aqui, sei lá. É meio que fazer o reverso da lei de Conway para quando você tem, por exemplo, esse cenário aqui, né, de você tem um time A que é front-end e o time de front-end e o time de back-end, ele é um time só, mas está dividido em dois sub-times, sabe? Meio que esse é o time de front, esse é o time de back. E ele explica que o shared database aqui, como que isso influencia, né, na lei de Conway. E aí ele tenta fazer uma provocação do reverso disso, que é, e se eu não quiser usar, por exemplo, um shared database, né? Se eu não precisar, só porque é um banco de dados, eu preciso realmente estar, todos os meus domínios precisam estar num banco de dados. E aí ele mostra aqui uma solução, né, meio que como evitar esse tipo de coisa, né? Você ter as APIs bem definidas, separando por API, client e o data store aqui, né? Legal, legal. Só para, assim, caso alguém não conheça a lei de Conway, se tu quiser simplificar, mas assim, basicamente a arquitetura do teu software ela é reflexo do desenho do teu time, né? De como teus times estão organizados. Então, em super resumo aí. É exatamente isso, cara. É exatamente essa a lei. Mas é lógico que ele entra no estudo, né, do por que essa lei existe, mas o seu resumo é perfeito, assim. Parar aqui, tela. Vou compartilhando, não. Acho que vale dizer que não é algo novo. Acho que é da década de 70 ou década de 60, não lembro. Mas é um estudo bem antigo que se faz sobre o reflexo da organização do time no código que é produzido. Boa. Eu não sei se no livro, em algum lugar, eventualmente, Edu, fala do modelo Spotify e da viralização desse modelo, dos prós e contras disso. O não modelo, né? O não modelo Spotify. Sim. Pô,
Eu acho legal, cara, essa discussão. Eu tava discutindo isso com um amigo meu que trabalha com consultoria de design organizacional. Eu acho que tem um pouco do lado bom e ruim, né, dessa difusão do conceito do modelo Spotify, né, que primeiro é mostrar que o lado bom é que você tem alternativas aos times tradicionais, né, da forma que eles se organizam, né, então tem algumas coisas de cultura que o modelo ele acaba puxando, assim, meio que se você fizer assim, inevitavelmente você vai ter que ter uma estrutura de compartilhamento de conhecimento, que são as guildas, você vai ter que ter o conceito de tribos, que até que ele fala um pouco, né, de families ou tribes aqui, né? Eu acho que esse é o lado bom para mim, que ajuda a gente a discutir sobre isso. Agora, o lado ruim é o copy-paste ali, achando que isso vai ser a solução, né, dos problemas de cultura. Inclusive, tem uma talk, acho que em 2019 ou 2018, de das pessoas ali que participaram desse movimento em 2014, quando ficou difundido, né, esse conceito do modelo deles, que ele fala, cara, a gente nem queria chamar de modelo, esse é um dos pontos, né? Ninguém produtizou o modelo Spotify, né? Isso virou meio que depois daquele blog post que a gente citou, e muita coisa que eles praticavam ali já não existe mais lá. Então eles falam muito tinha um negócio que eles faziam meio que o almoço do time. Isso ninguém fala, né, dessas outras coisas de cultura, né? Mas tinham várias coisas no blog post, no vídeo, que é dividido em algumas partes lá, se eu não me engano, que eles falam de coisas muito interessantes ali de cultura, que eles faziam eram práticas da época. Hoje já não faz mais sentido, né? Então eles deixaram práticas e começaram novas. Mas eu acho que isso é muito o reflexo da nossa indústria digital no geral, né? De pegar metodologias, aplicar e achar que aplicou, só ligar a chavinha e desligar que as coisas mudam, né? É até engraçado, porque o mercado enterprise, assim, abraçou, o mercado mais tradicional, né? Abraçou essa coisa do Spotify e hoje deve ter até certificação de modelo Spotify. Não, virou jargão, né? Virou jargão. Então, um consultor X vai lá e fala, cara, não tá no modelo Spotify, então, porra, tu é moderno, cara. É igual o Scale Agile Framework lá, o SAF, sei lá o nome. Não sei se alguém gosta desse negócio, mas Safe. É dose o negócio, é complexo. Sim. Mas vocês falando aí, eu fui procurar se tinha certificação. Tem o Agile at Scale, que é o que justamente você citou, Wagner, e tem uma certificação aí, ó. Training at... Nossa, sério, Safe foi um dos primeiros a sair certificação de Scale Agile. Aliás, eu não sei se vocês ouvem, mas eu ouço o Love the Problem, lá, o podcast da K21, e o episódio de hoje foi com a galera até que eu conheço, o Caio, que está lá na Austrália, e eles estavam falando de quanto as consultorias estão mal vistas justamente por esse lance de tentar implantar esses métodos. Assim. Então, é um ponto... Mas aí eu acho que é polêmico, mas, cara, eu acho que aí entra também que a partir do momento que vira mainstream, os caras querem comprar esse negócio pronto, entendeu? Ninguém quer perder o tempo de montar o time e criar e fazer os baby steps. Todo mundo quer comprar a solução pronta, entendeu? O cara quer ir lá na prateleira, comprar a solução e implantar. Então, tipo, instala um Agile aqui na minha empresa e bora aí. Instala o Agile, é isso. É isso que acontece. E não adianta nem ter também só a equipe de engenharia. Imagina que toda essa equipe de engenharia está trabalhando num negócio ágil, super legal, se o resto da empresa não está também, né? Se esbarra, por exemplo, num requisito de compra que bate no financeiro ou no RH e o financeiro e o RH estão trabalhando na maneira tradicional, né? E a empresa toda tem que abraçar, né? E infelizmente o pessoal compra, e mesmo que tenha sucesso na área de engenharia, acaba esbarrando no resto em outras equipes também, né? Bem difícil. Isso é outra coisa que o pessoal da K21 fala bastante lá, que assim, durante esses 20 anos de movimento ágil, o ágil ficou restrito aí só a parte de entrega de software, mesmo os times de desenvolvimento de software. E depois de um tempo é que a galera começou a entender e falar, cara, não adianta a gente colocar todo um esforço de fluxo e de otimização de fluxo só nessa parte, assim, se a gente não olha para o resto da companhia. Então, acho que é um movimento grande. Depois, muito ruim.
Mas trazendo para o nosso contexto aqui de... Ô, Anderson, se você ia falar alguma coisa, manda ver, cara. Não, eu acho que talvez ia até sair da linha de raciocínio de vocês, mas é que você citou a parte de carga cognitiva e tal, e é um lance que eu vivo discutindo com as pessoas a respeito disso, porque em determinados contextos as pessoas esperam que todos os desenvolvedores de um time de 20, 30 pessoas, espera-se que o ideal é que todo mundo ali saiba de todos todo o code base, saiba de todas as regras de negócio, e existe uma cobrança sobre isso, mas assim, na minha cabeça isso nunca, assim, eu nunca consegui ver uma forma de escalar isso de verdade, sabe? De falar, não, é possível que todo mundo saiba de tudo ao mesmo tempo, né? E ainda mais considerando essa questão de demandas que a todo tempo ali estão caindo, né? Então, assim, eu gostei muito desse modelo da forma que o livro mostra, assim, sabe? De estar preocupado com essa questão, assim, também de, assim, que é mais factível, né? Eu acho, assim, que a forma que ele mostra é muito mais fácil a gente medir até os resultados depois, né? E de saber quem procura, enfim, toda essa questão, do que esperar algo que talvez ainda mais, como você falou, que o Codebase cresce a todo tempo, esperar que todo mundo ali vai ser apto para, sei lá, num eventual onboard, qualquer um ali pode treinar uma pessoa para trabalhar em qualquer uma das squads, vamos dizer assim, né? Então, eu gostei muito dessa parte aí, assim, e mais um que vai comprar o livro também, me convenceu. Eu vou gerar um link, cara, de referência aí, né? Justíssimo. Tipo, a referência aí, tipo, sei lá, eu ganho um workshop deles. Aí a gente traz aqui pro encontro aqui, a gente traz pra cá. Né? Essa carga cognitiva, inclusive no livro, fala muito sobre um estudo feito em 88, de onde vem esse conceito de carga cognitiva, é um estudo psicológico, assim, né, de o quanto as pessoas conseguem memorizar coisas, né, domínios complexos e complicados, né, ele tenta fazer essa diferenciação, né, de complexidade e o que é complexo, o que é complicado, né. Troca de contexto nesses domínios complicados, a gente não fala muito disso, mas de repente você tem uma tarefa, você está focando, sei lá, em parte do sistema, e aí a próxima tarefa é outro sistema. Calma, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, deixa eu, né, preparar minhas ferramentas aqui de trabalho, né. Então essa troca de contexto também impacta na carga cognitiva do time, e aí essa coisa você não consegue ver, é um negócio virtual que acontece ali, né, meio que é o conhecimento tácito que a galera chama, né? Que você sabe que funciona assim. Então, depois de um bom tempo, você aprende que aquilo funciona daquele jeito. Mas até aquilo acontecer, cara, já passou meses, assim. A gente perdeu um tempão distribuindo essa carga de conhecimento do time, né? Legal. E Edu, tu lembra se existe algum outro tipo de ferramenta aí sobre carga cognitiva além lá da enquete com os engenheiros, tipo alguma outra prática, alguma outra coisa relacionada? Cara, eles colocam só essa ferramenta do formulário. Provavelmente eles seguram alguma outra ferramenta para o workshop, né? Eu acho que deve rolar isso. Mas tem algumas dicas lá no livro, assim, sabe? Do tipo para você medir com essas surveys, mas determinar também, por exemplo, eu mostrei uma imagem de um time lidando com 2 domínios complexos e 2 sistemas complicados, né? Então, ele sugere você ter, no máximo, 2 domínios complexos e se evitar o complicated, que é aquele outro tipo de time, né? Dentro de um só. Então, separar isso. Então, ele começa a abordar como fazer esse split de times, assim, baseado nessa carga cognitiva, né? E tem um negócio que é legal, que tem um capítulo do livro que ele fala muito sobre monolitos também, tá? Então, como fazer esse corte dentro de domínios e que tipo de passo você pode tomar. Eu nem entrei aqui nesse aspecto porque realmente é mais técnico, né? Mas também tem algumas dicas lá, ele cita alguns conceitos de domínio, de negócio, como você evoluir aos poucos saindo do monolito e aí fazendo com que esses domínios
passem a pertencer a esses times, né? Então, também tem só um capítulo inteiro disso, assim. É muito bom. Mais algum insight que vocês pegaram aí? Tem alguma coisa que vocês vão usar, assim, tipo, já essa semana ou na próxima aí nas empresas de vocês? Comprar o livro. Pô, cara, tem API aí, pô, amanhã já estou editando lá o documento de Work Agreement para botar lá nesse formato legal. Legal, cara. Legal. Assim, para mim, o que eu achei mais interessante realmente foi a carga cognitiva, assim, sabe? Os outros assuntos que tu trouxe são legais, mas não são tão inovadores assim. Eu acho que esse lance de estudar a carga cognitiva do time é algo que eu não tinha parado para pensar antes. Eu vou ler o livro, sim, e procurar outros assuntos, outros relacionados. Eu acho que isso foi um grande estalo aí para mim. Então, valeu mesmo. Eu concordo, cara. Eu tava na linha aí de procurar uma estrutura de uma organização melhor do que a que eu tenho hoje, mas na verdade me despertou essa parte do cognitivo, porque assim, eu tenho bastante cobrança do VP de engenharia da empresa, que é, porra, você subiu o produto ali em 6 meses e aí agora você faz uma feature, parece que leva outros 6 meses. Então eu acho que fica muito claro a carga cognitiva e otimizar e entender onde ela está sendo um gargalo e melhorar, eu acho que talvez é mais importante do que pensar em uma nova estrutura ou uma nova organização. Não, e aquelas categorias lá, inclusive, tu pode entender por que tu tem uma alta carga cognitiva, né? Se, por exemplo, a tua infra é muito ruim de fazer deploy, eu trabalhei numa das empresas que eu trabalhei, era horrível, era inóspito fazer um deploy. Então, porra, tu conseguia fazer rápido a feature, mas botar no ar, tu fala, cara, se eu fizer uma merda, eu derrubo o site inteiro numa feature que tem nada a ver. Então, isso daí era além de ser muito trabalhoso, pesava demais, etc. Mapear esses fatores que aumentam a carga, eu acho que é o segredo, né? E aí você vai ter vários fatores, como infra, muitos débitos técnicos que a gente acaba comprando para ganhar velocidade, que triplicam a nossa velocidade daqui a 6 meses, né? Então, mapear isso aí eu acho que é bem legal. E muda com o tempo também, né? Muda, com certeza. E faz sentido até, na verdade, localizar esses pontos e pôr o Enable Team para trabalhar em cima disso e construir um Enable Team para pegar e matar aquele ponto que gera um gargalo. É um caminho bom esse, meu. E é legal que, por exemplo, esse lance que vocês falam de detectar essas coisas, né? Tem um trecho que fala sobre detectar as interdependências entre os times. E eles citam um caso do Spotify, que eles criaram uma planilha simples, assim, né? Tipo, time tal, owner desses sistemas. E aí você vê, tá, mas peraí, a gente precisa desse sistema também. Tá? Enfim, achamos aqui uma interdependência. E aí, a partir daí, você começar a falar, tá, que beleza, que podia ser um enabling team, esses times consumirem esse enabling team quando precisavam. Então, às vezes você não precisa de uma ferramenta, assim, muito, né? É mais você pegar as informações e conectar elas, né? Exato. Outra coisa que é legal é o weight. Desculpa, pode falar. Não, só falar que um ponto que eu achei também assim sensacional é que essa separação, que é possível fazer uma separação e faz total sentido times trabalharem de formas diferentes, né? Um ser enabling, outro ser platform, porque assim, quando chega, por exemplo, o modelo Spotify, não, é squads e é isso aí, mas se vocês quiserem, né, aí junta as guildas, as tribos e tal, mas é esse. E às vezes, para o contexto do time não faz sentido, né? Para as próprias demandas não faz sentido, né? Então, você ter times onde a estrutura dele pode ser diferente, nossa, cara, isso é sensacional. Aí você tem também, tipo, pessoas que se dão melhor em determinado tipo de time, outras pessoas que, putz, elas funcionam melhor num time ali mais escondido, que não tem tanto contato com o cliente.
varia, né? Você permite que tipo tenha pessoas de perfis diferentes trabalhando em equipes diferentes também. Eu já vi muito isso, gente que não dava nada certo numa equipe ali muito orientada a resultados de produto, métricas tipo de usuários ativos, foi para uma equipe um pouco mais ali pensando em tooling, deu super certo. A pessoa tipo estava prestes a ser demitida, deu super certo e foi um dos melhores caras ali do semestre. Exato. E tem pode tem falar, alguma coisa relacionada a isso e Bounded Context, ou DDD, lá no livro? Tem uma pinceladinha, assim, disso. Ele cita o Martin Fowler sobre alguns aspectos de microservices e fala um pouco de DDD, assim, mas não é o foco 100%, tá? Mas ele tenta pincelar, assim, de alguma forma. Bacana. Valeu, meu. Uma horinha e meia boa. Boa, exatamente. Tem um capítulo que fala só sobre arquitetura mesmo, né, de software. Eu só pincelei muito por cima ali, mas ele mostra muito como você escolher essas boundaries que você citou, Marcelo, pegando o lance de software responsibility, sabe? Então, como fronteiras, assim, né? Então, vale a pena também para quem quer se aprofundar na parte mais técnica da coisa, assim, né? Mas a última coisa que eu queria comentar, assim, assim, aí vocês ficam à vontade se vocês quiserem trazer mais coisas, mas o que o Wagner falou, acho que é muito interessante. O trabalho nosso também, das pessoas que são gestoras aqui, né? Não, tem outras que não são, mas, enfim, mas o trabalho das pessoas gestoras é analisar esse tipo de coisa, de motivação também, né? Porque às vezes você tem espaço dentro da empresa para trazer as pessoas para um domínio super técnico e super específico de um problema ali muito deep, que precisa ter um conhecimento, cara, extremo. Ou ela precisa se desenvolver naquilo e dá um tesão nela absurdo fazer isso, né? E ela está colaborando para a empresa de alguma forma. Ao mesmo tempo que você tem uma galera que quer ver a coisa na mão do usuário ali, quer ver o produto rolando. Então você consegue, com essa estrutura, fazer um match tanto organizacional e tudo que a gente falou aqui dos benefícios. E o plus que eu coloco é de encaixar as pessoas nas motivações intrínsecas dela com as da empresa, assim, né? Então, acho que esse é parte do nosso trabalho também, identificar isso, assim, né? Eu concordo, e aí eu acho que ainda vai um pouquinho além, Eduardo, que assim, existe quem se dá melhor em cada cenário, mas também tem as pessoas que são por ciclos e elas vão rodar em todos os cenários. E aí você consegue achar o ciclo da pessoa. Ela está no momento em que ali ela já aprendeu o que ela tem que aprender e ela entende que ela é movida a aprendizado e ela já aprendeu. Então, se você não constrói um novo ciclo para ela, você perde. Às vezes é alguém que você não quer perder, que você vale muito para o time. Então, você ter essa liberdade em construir os times assim, você consegue criar novos ciclos para pessoas. Eu acho que isso é bacana também. Boa. Legal, gente. Animal. Muito bom. Muito bom o assunto, as discussões, né? Bem legal. Gostei do formato e aí fica aberto também para vocês, se tiverem algum tema que vocês gostariam muito de compartilhar, coisas, experiências que vocês têm passado nas empresas que vocês estão, ou esse tempo todo que vocês estão na área. Quiserem preparar alguma coisa desse tipo, esse aqui a gente fez em 30 minutos, né, Will? A gente pegou, vamos separar aqui os slides aqui no Google mesmo, tá? O Google Slides, montou rapidão. Se vocês tiverem alguma coisa simples mesmo, ou até nem precisa ser uma apresentação, de repente traz um assunto, faz uma lista de tópicos e traz aqui para o próximo encontro. A gente quer fazer mais um agora em agosto. O Will está mudando, né, para fora do país, então por isso a gente vai esperar um pouquinho ele se estabelecer lá fora e tal. Depois a gente, fim do mês de agosto, provavelmente a gente role outro desse. Enfim, tem um grupo do Telegram para quem não está lá também. Se vocês quiserem, eu não sei se todo mundo sabe do grupo, mas se vocês se interessarem, acho que eu vou mandar um e-mail para todo mundo com essas informações lá pelo Simpla. Fechado? Bacana. Show de bola, gente. Obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigadão. Prazer aí, Até todo mais. mundo. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite.